Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, e hoje nós estamos aqui diretamente para a União Espírita de Jacobina, em Jacobina, Bahia, a pedido do nosso amigo Fred Santos, a quem nós agradecemos esse merecido convite, e em nome de quem nós saudamos todos os nossos irmãos que porventura estejam nos assistindo por esse ecossistema virtual. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema bem especial, principalmente para nós espíritas, os diferentes estados da alma na erraticidade. A gente vai conseguir investigar esse assunto à luz do espiritismo e entender como este conhecimento pode, de certo modo, nos fazer viver melhor. Mas antes de começar, vamos agradecer por essa oportunidade, fechando os nossos olhos e endereçando ao alto as nossas súplicas. Senhor Jesus, aqui nos colocamos com o coração aberto, desejosos de conhecer com mais profundidade os conhecimentos espíritas, com a finalidade de que estejamos mais preparados para os desafios da vida e para que possamos, Mestre, edificar o reino de Deus em nossos corações. Inspira-nos, intui-nos, nos envolve com a tua santa e divina paz. Permanece conosco, para que um dia nós possamos ser dignos de estar convosco. Que o Senhor Jesus seja para sempre louvado. Abençoe os nossos bons propósitos, que assim seja. Então, amigos, nós vamos começar falando sobre erraticidade. É importante que a gente faça esse esclarecimento antes de falar sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, a fim de que possamos dirimir dúvidas e desconstruir outros entendimentos que podem estar afastados daquilo que é o verdadeiro, né? Daquilo que é o sentido real. A erraticidade não é um lugar, nem é um mundo específico. A erraticidade é um estado dos espíritos errantes. Erraticidade não tem a ver com erro, com equívoco. Então, erraticidade não é o estado daqueles que cometem equívocos. Embora, como somos espíritos imortais, cometemos equívocos. Mas o nosso objetivo aqui não é falar da escala espírita, mas como a grande maioria de nós, se não todos, né, tirando os espíritos sob missão na Terra, mas aqueles que estamos afinizados com o planeta de provas e expiações somos imperfeitos. Pelo menos estamos, né, nessa escala, nessa fase. E os espíritos errantes são aqueles que não estão encarnados. Então, o intervalo entre as reencarnações, que também não é fixo, para alguns de nós são segundos, para outros, alguns séculos, nos faz permanecer num estado, que é um estado transitório, porque a gente aprende que pela reencarnação a gente evolui. A reencarnação é o móvel da evolução. É justamente retornando para o corpo, seja no planeta Terra, seja em outros mundos, que nós conseguimos experienciar as situações e provas que temos necessidade para o nosso aperfeiçoamento moral. Então, o intervalo
entre essas reencarnações é o estado errático. Então, erraticidade é o estado dos espíritos errantes, ou seja, aqueles que não estão encarnados, durante os intervalos das suas existências corpóreas. Ela não é símbolo de inferioridade, né? No estado errático, a gente também aprende, a gente também evolui, a gente pode se evangelizar. Tem um livro de Emmanuel, que é o livro Pensamento e Vida. Logo no iniciozinho, no prefácio de Emmanuel dessa obra, ele vai dizer o seguinte: pensamento e vida, nós chamamos no mundo espiritual esta cartilha e nós oferecemos aos nossos irmãos de luta que temporariamente estão internados na esfera física. Então, Emmanuel está dizendo que esta obra é uma coletânea de ensinamentos que ele utiliza para elucidar espíritos encarnados quando estão na fase de desdobramento. E aí a gente poderia também supor que uma cartilha similar a essa possa ser utilizada no ensinamento preparatório antes da gente reencarnar, quando nós estamos no estado de espíritos errantes. Então, isso não significa inferioridade. É simplesmente um estado entre as reencarnações. Tem espíritos errantes em todas as classes, né? Os bons espíritos, os espíritos imperfeitos. A exceção são os da primeira ordem, que a gente chama de espíritos puros. Por quê? Porque eles não precisam mais passar pela reencarnação, uma vez que eles já conseguiram atingir a perfeição relativa que é dada ao espírito alcançar, essa perfeição moral. Então, como eles não têm mais necessidade de reencarnar, já não há mais intervalo entre reencarnações. Portanto, eles não podem ser considerados errantes. Mas todos os outros, que não são puros, ainda têm esse estado. Os espíritos errantes, eles podem ser felizes ou infelizes, de que vai depender da vida moral de cada um deles, conforme o grau de depuração de cada um de nós, né? É nesse estado, na erraticidade, então, que esse espírito que foi despojado do corpo físico vai reconhecer, e aí isso varia de uma forma muito particular e também tem relação com o nível de senso moral, vai reconhecer suas existências anteriores e aquilo que falta e que distancia da perfeição e da felicidade infinita. Então, é no estado errático que a gente consegue, repetindo, de acordo com as nossas possibilidades de entendimento, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa experiência, com o nosso estado de lucidez, de acordo com o nosso aperfeiçoamento moral, porque a gente sabe que a lei divina, ela não quer nos violentar, pelo contrário, ela quer nos instruir e é uma lei de amor. Então, às vezes, a gente não pode ainda suportar isso, mas em algum momento nós seremos defrontados com as situações nas quais nós malogramos em existências anteriores e que nós ainda precisamos voltar nesses aprendizados para poder prosseguir melhor. E isso é feito quando? No estado errático. É nessa condição da erraticidade que nós, espíritos imortais, temos condição de participar do planejamento reencarnatório, quando for possível, escolher, inclusive, o nosso gênero de provas, a fim de que a gente possa progredir mais rapidamente. Então, por que é importante a gente falar dos diferentes estados da alma na erraticidade? Porque a experiência de felicidade ou infelicidade, ela não é característica do estado errático. Ela é reflexo
da realidade do nosso estado de consciência. Então, como é que está o estado da nossa alma na erraticidade? De acordo com como nós vivemos. Como anda o nosso estado psíquico? O que a gente vitaliza? Como estão as nossas construções mentais, os nossos hábitos mentais? Como é que a gente se comporta? Qual a nossa conduta? Assim a gente vai construindo a nossa primeira morada, que é a morada psíquica. A gente aprende na doutrina espírita que não há céu ou inferno. Não há essa fatalidade. Foi um menino bom, vai para o céu. Cometeu pecado, vai para o inferno e não tem remissão, não tem redenção. Ali vai precisar passar por aquela pina ou gozo de forma permanente. Não é bem assim que funciona. A gente aprende na doutrina espírita que a cada um segundo, suas obras. E aí, eu trago agora uma reflexão de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, um livro maravilhoso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Tem um capítulo que é intitulado Amanhã. E nesse capítulo, Emmanuel vai falar assim: é da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Isso não acontece na nossa vida enquanto encarnados? Vamos supor, minha conta bancária está com R$ 2. Dormi assim ontem. Hoje, se não teve nenhum débito e se não ninguém depositou nenhum dinheiro, eu acordo com os mesmos R$ 2. O trabalho que eu precisava ter feito ontem eu não fiz, hoje acordará comigo. A menos que tenha havido, se for o caso, uma desistência da outra parte ou alguma outra ação assim contra a minha vontade. Mas, se nada aconteceu, eu acordo do jeito que fui dormir, nesse estado. Assim também se dá com a alma na erraticidade. Nós vamos morrer ou atravessar nas portas do além-túmulo, despertando no mundo espiritual, como nós houvermos vivido. Não tem milagre, transformações mágicas. Aquele que morre não é, só por isso, um santo, nem é um demônio. Né? Na linguagem lá do Antigo Testamento de algumas religiões medievais. Todos nós somos um conjunto de virtudes e de vícios. Vícios os quais nós precisamos equacionar. Então, Emmanuel aqui está respondendo para a gente. Quais são os diferentes estados da alma na erraticidade? Pergunta qual é o estado da alma quando ele estava reencarnado. E aí a gente precisa entender que quando a gente está reencarnado, a gente tem a bênção do esquecimento do passado. Então é como se a gente estivesse carregando uma mala que não fosse transparente. Pesa, mas a gente não sabe exatamente o que tem dentro. Na erraticidade, a gente pode ter um pouco mais de condição de devassar, como se a gente fizesse um balanço. Até para conseguir, não é só por vã curiosidade, até para que a gente possa conseguir direcionar melhor os nossos destinos, né? Arquitetar melhor a nossa estratégia de evolução. E aí, Emmanuel continua nessa mensagem dizendo: no Instituto da Reencarnação, transportamos conosco, onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. Então, quando a gente está no estado errático, a gente desperta com essa malinha. E aí a gente tem uma condição de abrir essa mala, dependendo caso a caso, para poder avaliar o que foi feito, qual foi o saldo. O saldo está devedor ou credor? E aí Emmanuel termina a mensagem falando assim: não te esqueças, portanto, de que o bem é crédito infalível no livro da eternidade. E recorda que o depois sempre será resultante do agora.
Todo dia é tempo de renovar o destino. Porque quando a gente está no estado errático, aquele tempo do hoje, quando nós estávamos reencarnados, não temos mais. Agora só na próxima. Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai. No item 2, a gente tem os diferentes estados da alma na erraticidade. A gente tem um texto de Kardec em que ele fala sobre isso. E aí Kardec vai falar o seguinte: a casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos, que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos. Então, no universo, há algumas teorias científicas que falam, inclusive, em multiversos. Nos universos, por assim dizer, o Senhor, o Criador, Deus, ele tem muitas moradas. E aqui a gente está falando agora de mundos. Esses mundos são escolas, são hospitais, são locais de experiência. E cada um deles tem as suas particularidades. Nós não somos do mundo, como já dizia Jesus, né? Mas estamos no mundo. E a gente está neste mundo, neste planeta, Terra, por uma razão muito especial. A Terra é o melhor lugar para a gente estar. Simples assim. É o mais adequado. É aquele que tá, com o qual a gente está adaptado. Adaptado no sentido de sintonizado. Que a Terra oferece as lições que a gente precisa aprender e a gente está equiparado em termos de evolução espiritual com essa psicosfera do orbe. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente estiver melhorzinho, a gente pode ir para um mundo superior. Ou a gente pode retornar ao mundo inferior. Ah, Patrícia, mas na doutrina espírita, a gente tem que o espírito não retrograda. De fato, não retrograda. Mas pode ser que a experiência no mundo inferior, em relação à Terra, seja importante em certas condições para nós. Tanto a título de missão, quanto por expiação. Não é castigo. Mas a diversidade das moradas na casa do Pai nos oferece essas lições necessárias. Aí Kardec aprofunda ainda mais no texto e vai dizer assim: independente da diversidade dos mundos, o há diversas moradas na casa do Pai, que foi uma frase de Jesus, também podem nos referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Ou seja, o há muitas moradas na casa do Pai também pode falar de moradas individuais, como se fossem os nossos quartos-sala. O quarto-sala onde só a gente vive. Kardec aqui está falando de psicosfera individual. Daquilo que a gente cultiva, dos nossos hábitos mentais, daquilo que a gente vitaliza. Jesus falava: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, essa morada também é onde está o nosso tesouro. Onde é que a gente está guardando aquilo que para nós é mais caro. E a gente está guardando isso nas preocupações da vida material, a gente passa os nossos dias tentando ver, né? Utilizando o nosso tempo para que a gente descubra formas de ficar cada vez mais rico, formas apenas de se divertir e passar os nossos dias, ou a gente também está pensando nessa realidade moral, nesse progresso moral que a gente vai precisar
desenvolver. A depender disso, a depender dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações, a gente vai moldar o nosso comportamento e o nosso estado psíquico, que a gente também chama de estado consciencial. Então percebe que somos nós que plasmamos o inferno ou o céu no qual vivemos. E no estado errático, na erraticidade, enquanto a gente não está encarnado em nenhum mundo, a gente está encarnado, entre aspas, no nosso mundo. É disso que Kardec está falando. E com base nisso, isso nos dá uma experiência que é real para o espírito, a experiência psíquica é real para o espírito, mesmo que ele não esteja encarnado. Com base nessa experiência, a gente se sente venturoso ou desgraçado, como vai dizer Kardec. E aí ele continua falando assim: conforme se ache o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Quantos casos na literatura mediúnica, citando aqui especialmente as obras A Coleção, A Vida no Mundo Espiritual, pelo espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Quantos casos dos espíritos se acharem num lodaçal e aí sentem sede e pegam a lama que escorre por entre os dedos e tentam beber aquilo ali. Outros que é como se tivesse uma alucinação visual, que pegam a lama achando que estão pegando rios de dinheiro. Outros ainda que se veem no inferno mesmo, com todas aquelas descrições mitológicas que a gente tem, com todos aqueles monstros e os requintes, né, de horror. Outros conseguem ter uma experiência como se estivessem passeando numa vereda, num campo, num bosque, como se estivessem em contato com a natureza, sentindo a brisa no rosto, o perfume das rosas. Olha como é diverso o aspecto do que a gente vê, do que a gente sente, das nossas percepções. Conforme se ache o espírito mais ou menos depurado. E por apego aos laços materiais, eu gosto sempre de falar, a gente não está falando só de eu gostar muito do meu celular, só apegado ao celular, do computador, de ficar em casa, do meu carro, do conforto do meu lar. Não é só disso que a gente está falando. Apego aos laços materiais é o apego a tudo que nos vincula à experiência transitória. Então pense, o apego à personalidade patrícia, eu não recebi tantos likes como eu gostaria nessa palestra. Hashtag chateada. Apego ao like. É transitório? Com certeza. Os likes serão contabilizados no progresso moral? Não. Opinião dos outros. Poxa, mas fulano contestou minha opinião. E eu passei 2 horas tentando convencê-lo. Isso é transitório? Com certeza. Talvez amanhã fulano nem se lembre da discussão de 2 horas que teve com você. E aí você vai ter uma outra celeuma com alguém sobre outra coisa diferente. Essa confusão, aqui eu não estou falando do esclarecimento, né, ou da troca agregadora, estou falando da confusão. Essa confusão vai servir para o progresso moral? Não.
Você vai ficar com sua opinião e fulano vai ficar com a dele, e os dois vão progredir independente disso. O fato de alguém nos elogiar ou nos achar a pior das criaturas nos eleva moralmente ou rebaixa? Não. A gente não é votado. Sabe a eleição? Que o candidato mais bem votado ganha na democracia? Pois é. No espírito imortal isso não funciona. Por um lado é até bom, né? Já pensou? A gente precisar fazer campanha para poder progredir moralmente? Rapaz, ia ser complicado. Ia ter gente que ia se dar bem, mas tem outras pessoas que não têm muita popularidade que não ia dar certo, não. Funciona diferente nas coisas de Deus. A opinião é válida quando ela trouxer uma crítica construtiva, uma ponderação importante. E é importante que a gente sempre ouça e avalie, analise. Mas o fato das pessoas me amarem não me fazem progredir. Assim como o fato de ter adversários inimigos. Quantos inimigos Jesus teve? Não obstante, o puro que esteve conosco. Nosso Messias Redentor. Então, meus amigos, é essa a situação. Os diferentes estados da alma na erraticidade são tão diversos quanto as experiências particulares. E quanto mais a gente estiver desapegado das coisas transitórias, que não são incorporadas ao nosso progresso moral, tanto melhor para essa experiência. Num estado em que a gente não está vinculado ao mundo material. E aí Kardec continua dizendo assim: enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam, percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns, espíritos culpados, erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandente caridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Ou seja, o céu não é um lugar dos eleitos, é um lugar que os eleitos constroem juntos. Sobre essa diversidade, há muitos relatos em O Céu e o Inferno na segunda parte. A experiência dos espíritos felizes, dos suicidas, dos espíritos imperfeitos, dos malfeitores, dos criminosos arrependidos, daqueles que não se arrependeram. Tem uma história, por exemplo, na parte dos suicidas, de uma mãe que perde o seu filho e que decide cometer suicídio achando que vai se encontrar com ele. Nem preciso dizer que isso não acontece. Há muito desses enganos também. Então, meus amigos, assim como a gente tem esses casos, a gente também tem os casos dos mártires do cristianismo primitivo que sempre nos inspiram, que entram nessa figura dos justos, daqueles que andaram conforme a lei divina, que elegeram a lei divina como lema de vida, não obstante perseguidos, martirizados, talvez com uma experiência no mundo material muito ruim, mas que despertaram de uma forma lúcida, bem-aventurada e feliz. E aí talvez a pergunta agora, né, que não quer calar é a seguinte: ai, Patrícia, eu quero fazer de tudo para que o meu estado de minha alma, na erraticidade,
seja o das bem-aventuranças. O que eu faço? Simples. Jesus já nos disse: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Jesus está falando sobre humildade. O reino dos céus não é um lugar também para onde a gente vai. É um lugar que a gente constrói. Os pobres pelo Espírito são estes que não precisam de artefatos, de artifícios, de intermediários para a conexão com o Pai. Que se colocam, são dóceis, maleáveis, frente às provas e aos desafios. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é qualquer choro. Não é o choro desesperado, o choro insistente, o choro de birra. É o choro que reconhece antes que nós precisamos daquela experiência para evoluir. Que o nosso Pai de amor e bondade não está nos punindo e nos castigando. Como diz o Espírito Amigo em O Evangelho segundo o Espiritismo. São aqueles que entendem que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E assim por diante. Bem-aventurança, na erraticidade, é passar por perseguição injusta. É passar pela intolerância com paciência. É passar pela traição com perdão. Pela ingratidão com abnegação. Todas as virtudes que a gente já conhece. Então, vê que agora a gente vê que só depende de nós ter uma experiência auspiciosa na erraticidade. Então, meus amigos, com base nisso, Kardec vai perguntar em O Livro dos Espíritos, na questão 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Essa questão que está lá no capítulo 6 da Vida Espírita, Espíritos Errantes, na parte 2ª de O Livro dos Espíritos, no Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, ela faz uma conexão com esse texto do Evangelho. E aí os espíritos vão responder assim a Kardec: mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seus méritos, sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar segundo sua vontade, representando isso para ele uma punição. Então, muitas expiações começam na erraticidade. Às vezes, nós clamamos para reencarnar, com a finalidade de reparar logo nossos equívocos. Mas pode ser que Deus entenda que ainda não é o momento, que a gente ainda não está pronto. E aí dá mais um tempo. E isso já funciona como expiação. Expiação não é só na Terra, no planeta de provas e expiações. Na erraticidade também se dá, como também se dá esclarecimento e entendimento. Mas a gente sempre terá condição de investigar as causas do nosso sofrimento, e a gente vai ter condição de saber com clareza qual caminho a gente deveria seguir para ser mais feliz. No fundo, a gente já sabe. Está na nossa consciência a lei divina. Então, não tem para onde fugir. E aí, na parte 4ª de O Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, Kardec, no capítulo 2º das Penas e Gozos Futuros, no item Paraíso, Inferno e Purgatório, ele
volta nessa questão. E aí na questão 1012, Kardec pergunta assim: haverá no universo lugares circunscritos para penas e gozos dos espíritos, segundo o seu merecimento? E aí é interessante que os bons espíritos dizem assim: a gente já respondeu sua pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Então, é como o próprio Kardec coloca na obra O Céu e o Inferno. Nós somos felizes ou infelizes de acordo com o nosso estado de imperfeição. Aí os bons espíritos vão dizer: cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desdita. E como eles, os espíritos, estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado para uma ou para outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desditosos, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, quando a gente está encarnado, é como se a gente estivesse preso temporariamente num escafandro. O corpo nos vela, mas também nos aprisiona. Nós estamos ligados, né? Nós espíritos, estamos ligados a este corpo físico através dos laços perispirituais. Então, embora pela emancipação da alma, a gente possa, inclusive, né, se desdobrar para ter outras experiências, como, por exemplo, pela prece, em que nós elevamos os pensamentos ao alto e, por breves instantes, nós conseguimos nos sintonizar com os bons espíritos e sentimos esse refrigério. O que é esse refrigério, senão a experiência com os espíritos bons, aqueles que torcem pelo nosso adiantamento e querem o nosso progresso? Mas enquanto nós estamos encarnados, nós estamos presos em cadeias. Então nós somos mais ou menos bem-aventurados de acordo com o mundo que a gente está. Se é um planeta de provas e expiações, na generalidade, nós somos mais desditosos do que aqueles que estão no mundo de regeneração, que, por sua vez, são mais desditosos do que aqueles que estão em mundos felizes. Isso é óbvio, faz parte da experiência. Por quê? Porque a psicosfera desse mundo é a sombra das psicosferas individuais, é uma questão de sintonia. Mas isso não significa que no mundo nós somos infelizes. A felicidade total, é lógico que ela, neste mundo, não existe. Mas o nosso grau de realização íntima, por conta da nossa evolução moral, dos esforços que a gente faz para domar as nossas más inclinações, nos faz antever uma felicidade a depender da forma como a gente se conduz. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Mesmo quando nós estamos encarnados, nós podemos experimentar mais felicidade de acordo com o nosso estado mental, em comparação com aquele que está na mesma situação que a gente. Vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão. Nós vivemos, vamos supor, na mesma casa, tivemos a mesma cultura, fazemos parte da mesma família. Vamos supor que a gente tem a mesma profissão, a gente ganha a mesma coisa e a gente está aqui de posse de experiências análogas, oportunidades análogas. Nós estamos no mesmo mundo. A nossa experiência de felicidade ou infelicidade é igual? Não mesmo. Por quê? Por conta do progresso moral, que também implica dizer, por conta do nosso, que a gente chama de estado de espírito, estado da alma, até a gratidão com que a gente vive na vida. A forma de olhar para as dificuldades nos confere uma felicidade, uma desdita, que é responsabilidade nossa. Então, mesmo na mesma situação material,
nós podemos, e quase sempre é assim que acontece, nós temos uma experiência individual com aquela situação. Quantos casos de pessoas que vivem em mansões e são profundamente infelizes, e aquelas que vivem ali no meio da rua estão com um sorriso no rosto? Reflete esse estado moral, mesmo quando encarnados. Mas é lógico que quando encarnados a gente está de alguma forma presos. Aí depois dessa conversa, Kardec faz uma linha, faz a pergunta da pergunta aos bons espíritos. Aí na linha A, Kardec vai perguntar assim: bom, então, de acordo com o que vindes dizer, inferno e paraíso não existem? Tais como o homem os imagina? Kardec aqui está falando daquelas religiões dogmáticas, né? Que ainda hoje existem. Existiam no século XIX e hoje, no século XXI, também existem algumas religiões que dizem isso, do céu e do inferno. E aí os bons espíritos vão dizer simplesmente assim: isso são alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Mas, conforme já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Mas eles podem se reunir onde eles quiserem, quando são perfeitos. A localização absoluta, aqui já é uma menção de Kardec, né? Uma nota de Kardec. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só existem na imaginação do homem. É um estado psíquico que reflete o nosso estado moral. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas. Então, esse céu e inferno como lugar não existem. É um estado de consciência, cuja essência infinita não é de possível compreender. Então, é uma alegoria que a gente cria para poder explicar. O que é isso? Entender. Então, meus amigos, já caminhando para o final, já de antemão agradecendo essa oportunidade de conversar sobre esse assunto tão importante, né? Sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, recordemos Jesus. Amélia Rodrigues Espírito chama Jesus do cantor divino. Os seus passos, quando ele esteve conosco no planeta, sempre deixaram um rastro luminoso. Jesus nos fornece o modelo de como a gente pode ter uma vida feliz. Ele nos ensina tudo o que a gente precisa saber. Por isso, na dúvida sobre o que fazer, perguntemos a Jesus o que ele faria no nosso lugar. Alguns dizem, mas Jesus é Jesus. Eu prefiro dizer o seguinte: Jesus não é um mestre teórico. Ele apresenta o Evangelho como proposta de redenção de espíritos caídos, que somos nós. Não é um modo de viver dos anjos. E ele faz isso justamente para mostrar, provar a força redentora do Evangelho. Então, meus amigos, recordemos que quando nos faltarem as forças, pensemos, de mim nada posso, mas com Jesus eu consigo. Quando a gente se sentir muito cansado, prestes a desesperar e perder a paciência, repitamos: eu não consigo mais suportar, mas não estou sozinho. Como Jesus, eu conseguirei ir mais adiante. Quando a gente se sentir muito triste por conta de uma traição, recordemos: se Jesus, que era puro, não se livrou dessa experiência, por que eu quero me livrar? Com ele, eu consigo superar mais essa dor. E é com essas breves analogias que a gente vai construindo um estado da alma na erraticidade mais feliz.
O Evangelho de Jesus é proposta de iluminação e felicidade, pois nos recorda que só depende de nós. Agradeço penhoradamente a atenção e participação de todos e até a próxima, se Deus assim permitir. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor e tua bondade e te rogamos com humildade, Senhor, fortalece-nos em nossas lutas. Permanece conosco em pensamento, nos direciona os destinos e que o teu amor seja sempre o nosso lema. Que o Senhor seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz, meus amigos.